Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos dar início ao mais um trabalho. Que Deus nos proteja, que a espiritualidade que já se encontra aqui conosco nos ampare nessa noite, nos cure, que os nossos pensamentos estejam elevados com muita paz, muita luz e muita harmonia. Peço então que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares para darmos início aos nossos trabalhos. Peço a todos que me acompanhem na prece para a virtude. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o comportamento que vocês devem ter, deveriam ter e deveriam aconselhar as outras pessoas a terem também em relação a problemas de saúde, especificamente falando. A grande maioria das pessoas, quando está com alguma doença grave, acaba caindo num desânimo. Existe aquele período inicial de esperança de que tudo vai dar certo, de que a medicina vai te curar, vai existir medicação para aquilo, mas se por alguma razão a doença é mais difícil de ser tratada, o tratamento ele é um pouco mais complicado, vocês começam a perder a esperança, perder a fé, achar que não tem jeito, a se questionar o porquê de tanto sofrimento, por que isso está acontecendo com você, ou se é algum ente querido seu que está muito doente, você começa a se questionar do porquê que aquela pessoa ela é tão boa, por que está sofrendo dessa forma. E o que eu venho aqui dizer a vocês, filhos? Como sempre repito aqui, não adianta você fugir do problema, não adianta você negar o problema, não adianta você reclamar do problema, não adianta você fingir que ele não existe. Os problemas, eles precisam ser vividos, eles precisam ser encarados com todo o equilíbrio que você conseguir ter. E é dessa forma que você deve agir, tanto se você é a pessoa que está com uma doença grave, tanto como se é alguém que você gosta muito que também está com uma doença grave. Você deve aconselhar essa pessoa a agir da mesma forma. Por quê? Porque a mente de vocês tem um poder muito grande. Se você acreditar que essa doença vai te dominar e é o seu fim, chegou o seu momento de desencarnar, não vai ter remédio que faça milagre, filhos.
Por outro lado, tem pessoas que conseguem a cura mesmo a medicina dizendo que não tem mais o que seja feito. Por quê? Porque a cabeça está conectada com a luz, está com a sua fé lá em cima, está emitindo boas energias para aquela situação, e isso tudo fomenta para que as coisas se organizem novamente e voltem à sua normalidade. Agora, quando você se entrega à doença, você está deixando que ela fique mais forte. Quando você não confia no seu tratamento, você é a primeira pessoa a se boicotar, a primeira pessoa a adiar a sua cura. Então, filhos, não ajam dessa forma. Se vocês por alguma razão estão passando por isso, passem de forma equilibrada. Lembrem-se que Deus ele é extremamente justo e bom. Ele não ia colocar uma doença difícil na sua vida, ou de algum familiar, de algum amigo querido seu, se essa pessoa ou se você não precisasse passar por isso. Então tenham equilíbrio, tenham fé, façam suas orações todos os dias para que o melhor aconteça a vocês. O seu destino, o momento em que você vai morrer, não te pertence, filhos. Você não sabe quando isso vai acontecer. Então não queira adiantar o processo. Viva todos os dias da forma equilibrada, da forma centrada que deve ser. Não fique esperando a morte, não fique desejando a morte, porque cada coisa tem o seu momento certo de acontecer. Se você ainda está aqui, independente das condições, independente das dificuldades, é porque você ainda precisa estar aqui. Caso contrário, você já teria retornado para o plano espiritual. Então tenha um equilíbrio e aconselhe as pessoas que estão passando por isso a terem equilíbrio também. Façam suas orações pedindo que elas tenham equilíbrio. Isso é de fundamental importância para que vocês consigam encontrar a cura e se sentirem melhores. Que Deus abençoe. Mania de doença, uma visão espírita. O que é a mania de doença? É uma preocupação exagerada com a saúde, marcada pelo medo constante de estar doente. Muitas vezes, a pessoa realiza exames, recebe diagnósticos normais, mas o medo persiste. Não é apenas imaginação ou frescura, é um sofrimento real que gera ansiedade, tristeza e até isolamento. Causas possíveis segundo a visão espírita: questões emocionais atuais, ansiedade, traumas, experiências de perda de familiares por doença, raízes espirituais, lembranças inconscientes de desencarnações dolorosas ou provas programadas antes da reencarnação, influência espiritual negativa, espíritos sofredores que potencializam o medo e a sensação de mal-estar, provas necessárias. Algumas vezes o medo é uma oportunidade de aprender a confiar mais em Deus e menos na insegurança do mundo material. O olhar da doutrina espírita. Kardec nos ensina que o espírito traz consigo, em seu perispírito, marcas de experiências anteriores. Isso pode refletir em sentimentos, comportamentos e até no corpo físico. A mania de doença pode ser um reflexo dessas memórias. Mas a doutrina também nos mostra que nenhuma dor é sem propósito. Toda dificuldade pode se transformar em oportunidade de crescimento. Como enfrentar esse desafio? 1. Cuidar do corpo, buscar médicos, fazer exames, seguir orientações, porque fé não dispensa responsabilidade. 2. Cuidar da mente, terapias, exercícios de respiração, atividades saudáveis. 3. Cuidar do espírito, prece diária, passe magnético e água fluidificada que auxiliam na renovação dos fluidos. 4. Estudo da doutrina, que fortalece a fé raciocinada. 5. Servir ao próximo. Quando nos ocupamos em ajudar, tiramos o foco de nós mesmos e encontramos alegria. Jesus nos disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Isso não significa negligência, mas confiança. O medo da doença pode ser superado quando alimentamos a fé,
a confiança na vida espiritual e a certeza de que somos cuidados por Deus em todas as circunstâncias. A mania de doença é um chamado para cuidarmos do corpo, da mente e, sobretudo, da alma. Seja qual for a prova que enfrentemos, nunca estamos sozinhos. A vida continua e o espírito é imortal. Com fé, perseverança e amor, podemos transformar o medo em confiança e a angústia em serenidade. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Filhos, tudo de uma maneira ou de outra começa no espírito, na cabeça de vocês, na maneira de agir, na maneira de pensar, ou é fruto de encarnações anteriores, quando você tem a doença, ou você programou por algum motivo como um aprendizado, ou você, quando está aqui, começa numa energia muito negativa, às vezes de raiva, ódio, vingança, reclamação, e quando isso é muito intenso, você alimenta o teu corpo físico com essa energia, isso gera muitos problemas de saúde. O principal, ou melhor, o primeiro, é baixa a tua imunidade. E na sequência você vai afetando alguns dos órgãos que às vezes já não estão bons por atitudes que você não deveria estar fazendo e está afetando o teu corpo. Então, de maneira geral, está tudo no espírito, está tudo na tua cabeça, na tua mente. E a cura, se você vai facilitar a cura ou dificultar, também depende de você. Se vocês tivessem noção da força do pensamento de vocês, do pensamento equilibrado, com certeza tudo se tornaria mais fácil numa encarnação. Um exemplo bem prático: muitas vezes você está num hospital doente, ou um familiar, amigo teu, e muitas pessoas fazem oração e ele tem o merecimento de espíritos médicos, enfim, ir lá atender. E os médicos vão energizar, vão ajudar, vão colocar o que for possível dentro do merecimento de todo mundo. Só que inúmeras vezes a gente viu que tem pessoas que não acreditam que vão melhorar. Ela fala: não adianta, para mim nada dá certo, eu não vou melhorar, eu não vou conseguir me curar, eu não consigo, não quero, enfim, às vezes também não querem mais continuar vivendo. O que você faz quando você está tendo esse tipo de pensamento? Você usa o teu livre-arbítrio, permitindo que entidades pouco evoluídas vão lá e tirem todo o medicamento que o médico do espaço colocou e substitua às vezes por uma energia mais negativa. Mas daí tem gente que pergunta: tá, e não tem proteção? Filhos, a proteção é de acordo com o teu livre-arbítrio. Se você está determinando para a tua vida que você não quer se curar, se você está determinando que você vai desencarnar, ou que essa doença não vai embora, ou que você não merece ser curado, é isso que você está escolhendo. E no plano espiritual, o livre-arbítrio é muito, mas muito poderoso e levado em consideração. A gente não pode ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Então a gente vê inúmeras pessoas que às vezes já estão quase boas, o médico já está para dar alta, ou dar alta e melhor, e no minuto seguinte piora. Porque aquela pessoa fala: não é possível, não estou boa, não vou ficar boa, e piora. E às vezes não é nem espírito, às vezes é só ela mesma. Ela joga essa descarga de energia negativa no corpo dela, às vezes afeta o órgão que já não estava bom, o outro órgão continua lá. Então, meus filhos, se vocês não acreditarem que merecem ou ter os seus problemas amenizados ou eliminados, vai ser muito difícil conseguir. Claro que muitas vezes a gente, pelo merecimento, a gente vai tentando e acaba resolvendo, mas dificulta para o nosso lado. Mas esse não é nem o principal. Dificulta para você, que às vezes fica sofrendo de maneira desnecessária. A mania de doença também tem um outro problema. Tem muitas pessoas que ficam doentes e querem ficar doentes porque é o único momento que os familiares, os amigos dão atenção.
Então tem muitas pessoas que sabem quando estão doentes, os familiares correm para ajudar, e quando começa a melhorar, todo mundo some de novo. Então às vezes até de uma maneira inconsciente quer ficar doente, para ter aquela atenção, aquele carinho que normalmente às vezes não tem. Uma outra coisa que complica bastante, e eu já falei isso algumas vezes aqui nessa casa, a necessidade de alguns encarnados de fazer competição por quem tem mais doença. Tem pessoas que se reúnem para conversar e vira uma verdadeira disputa de quem tem mais doença. Ah, eu tenho isso, ah, eu também tenho, mas eu tenho mais isso e mais aquilo. Quando vocês estão nisso, filhos, vocês estão emitindo energias negativas. E vocês às vezes estão em várias pessoas conversando, que é uma energia negativa daí, porque está todo mundo valorizando a sua doença, mesmo que seja de uma maneira inconsciente, e vocês estão trocando essas energias. Ou seja, está piorando mais ainda o teu corpo físico. Não tem problema comentar o problema que você está, mas aquilo é só o falar. Só que tem gente que fala para um, fala para outro, fala para um, fala para outro, e parece que aquilo dá até um orgulho de ter o problema, e o corpo se alimentando de energia negativa. Não é necessário esconder, não é isso que eu estou falando, mas também não é uma coisa para ser levada do lado negativo, porque assim, quando você fala, não, eu estou com um problema, estou doente, mas eu vou me curar, eu vou melhorar, vai dar certo, ótimo, você encheu o teu corpo de energia positiva e está ajudando na tua cura, que pode ser que venha, pode ser que não venha, conforme a tua programação da tua encarnação, mas no mínimo você já está aliviando o teu corpo todo, teu corpo físico, dessa energia negativa, você está substituindo essa energia negativa. Agora, se você que é aquela pessoa que não acredita que pode se curar, que pode melhorar, se você não acredita que nada vai dar certo na tua vida, e por outro lado ainda você fica achando que você merece estar dessa situação, as coisas vão piorar e vão piorar muito. O próprio câncer, claro que tem câncer, tem causas variadas, mas muitas vezes nada mais é que uma célula tua que para de funcionar da maneira correta. E muitas vezes isso nem estava programado para essa encarnação, como todo mundo acha. Espírita tem muito disso, né? Puxa, agora eu fiquei com câncer, devo ter feito muita coisa errada na outra vida, né? Porque sempre é na outra vida, né? Nessa vida ninguém errou nada. Então eu fiz muita coisa errada na outra vida e agora olha aí. Muitas vezes foi anos de energia negativa, de pensamentos negativos, de reclamação, de nada vai dar certo, às vezes de raiva, ódio, inveja, briga, discussão, e o teu corpo físico está sendo alimentado por essa energia. E chega uma hora que alguma célula não aguenta essa descarga de energia negativa e ela começa a funcionar de uma maneira errada. Fora quando vocês não sentem, mesmo que de uma maneira sem perceber, prazer de que estão doentes e atraem entidades para a volta de vocês, atraem espíritos. Eles estão errados de estar ali junto, eles estão errados, mas na visão deles, eles estão te ajudando no que você quer. Então vai somar a tua energia negativa com a desses espíritos. E daí para resolver bem mais difícil. Porque a grande maioria, quando a gente se aproxima, ele fala, por que você está querendo me tirar daqui? Se ele me chamou, se essa pessoa me chamou, mesmo que de uma maneira indireta, mas reclamando da doença e que não merece nada. Às vezes a gente escuta pessoas falando nessa casa, eu acho que eu não tenho mais esperança que nada na minha vida dê certo. Filho, se você está pensando dessa maneira, que você não tem esperança que nada na tua vida dê certo, sinto muito, nada vai dar certo. Por mais merecimento que você tem em ser ajudado, porque tudo é energia, tudo é energia, saúde é energia, doença é energia, pensamento é energia,
E se você usa o teu pensamento para desejar tudo de mal para você, ou estabelecer que a tua vida vai ser difícil, vai ser ruim, que você não merece nada, você está usando o teu livre-arbítrio para que isso aconteça. E às vezes é muito diferente do que você programou lá em cima, é muito diferente do que você tinha que viver aqui, mas aqui você mudou a tua maneira de enxergar a vida. E como que a gente vai te convencer a pensar de uma maneira diferente se você não quiser? Então, filhos, a primeira pessoa que tem que desejar estar bem, saudável e ter a certeza que a vida pode ser diferente é você. Você tem que dar o primeiro passo. Aí a espiritualidade de luz te ajuda. Você tem que determinar o que você quer para a tua vida. Porque você achar que nada vai dar certo e a gente tentando te empurrar para tudo dar certo, não funciona. Teu livre-arbítrio é muito mais poderoso do que você pensa. Que a paz esteja com todos.